Então tá, sejam muito bem-vindas aí à sensibilização que nós vamos fazer a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados aqui na Clínica de Anestesiologia de Bento Gonçalves. Para mim é sempre um prazer estar falando sobre essa questão. Afinal de contas, são 34 anos trabalhando com a questão de proteção de dados, com a questão de segurança da informação. E eu trouxe algumas informações aqui que eu coletei ao longo desse tempo que eu espero que sejam úteis para vocês. E, por favor, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer questão, me interrompam a qualquer momento, tá? Fiquem bem à vontade para isso, certo? Se vocês não estão fazendo proteção de dados, vocês estão colocando a família de vocês em risco. A família de vocês, a família de outras pessoas. A Lei Geral de Proteção de Dados é sobre isso. É sobre a possibilidade de cometimento de crime usando informações privilegiadas. Então, se vocês não estão cuidando dos dados, se vocês estão tendo displicência com os dados, vocês estão cometendo esses crimes. Estão ajudando nesse cometimento de crime. Como é que tu vai me dizer isso, Arthur? Poxa, Arthur, tu está dramatizando, né? Tu vai trabalhar num lugar mexicano desse jeito, né? Tá muito dramático isso. Bom, então eu trouxe algumas informações para vocês entenderem o quanto isso é importante, tá? O mega vazamento de um banco de dados nacional que expôs informações confidenciais de milhões de brasileiros. O caso é considerado como o maior vazamento de dados da história e pode trazer consequências graves para muita gente, porque são informações sensíveis e que agora estão aí disponíveis no submundo da internet e facilitam a aplicação de fraudes e golpes. Então aqui, que eles estão falando para a gente, a CNN, né, que é um canal internacional, está em todo o mundo, vem trazendo a importância da proteção de dados. Porque esses dados que são vazados de uma maneira inocente, eu não me precavi, pegaram a planilha, pegaram lá uns papéis, esses papéis eles vão acabar no submundo. Esses papéis eles vão acabar aí na Deep Web. E o pessoal começa a usar essas informações para aplicar golpes. Então a LGPD ela vem para coibir isso, para evitar que isso aconteça. Fez sentido para vocês? Bom, mas não é só isso, tem mais. Olha, o roubo de dados pessoais é um dos crimes que mais crescem aqui no país. As vítimas ficam impotentes e sem ter como reagir. Os pedidos de fiscalização sobre vazamento de informações dos brasileiros de um ano para o outro mais do que dobrou. Muitas vezes os dados são usados por criminosos para extorquir as vítimas. Carlos trabalhava quando recebeu um e-mail, uma mensagem ameaçadora que tinha informações pessoais e as senhas dele de diversos aplicativos. Falando sites que eu acessava e me ameaçando, dizendo que tudo que eu acessava pelo celular ele poderia postar na internet e poderia publicar para meus amigos, meus familiares. O e-mail foi enviado por um homem que se dizia ser um hacker. A mensagem afirmava ser o único aviso e que não tinha acordo e queria trocar dinheiro por silêncio, ou seja, para que o tal hacker não divulgasse os dados pessoais, Carlos deveria pagar. O valor era de R$3.000 em criptomoedas. Só depois que a transferência fosse feita, o criminoso prometia pagar todo o material. Carlos não pagou e, por enquanto, não teve nenhum problema, mas a dúvida permanece. Eu não tenho a menor ideia de como ele conseguiu isso. Carlos denunciou o caso à polícia e o vazamento é investigado. Então aqui vocês veem o impacto disso no mundo real, né? Esse é um dos casos, o Carlos, né? Depois a gente vai ver outros aqui. O pessoal acaba sendo acometido de crime porque onde é que conseguiram o telefone dele, o nome dele? Como é que sabiam que ele acessava a internet? Provavelmente grande parte do que falaram é mentira. Ninguém tinha dado nenhum dele a respeito do que ele acessava. Mas sabiam que ele podia estar com problema. Para alguém que acessa conteúdo criminoso, vamos dizer assim, a pessoa vai pagar. Para não ser exposta, né? Entende? Então, para ele não colou, mas para quantos colou? Da onde é que saíram esses dados? Como é que conseguiram o nome dele? Como é que conseguiram o telefone dele?
uma relação de cliente. Um banco de dados que não está protegido. Uma pastinha do arquivo morto que saiu debaixo do braço de alguém. Infelizmente, é assim que funciona. E os criminosos, eles são extremamente treinados para fazer isso. Os criminosos, eles têm uma capacidade chamada engenharia social que eles utilizam justamente para convencer vocês que o que vocês estão fazendo é certo, é legal. E aí eles se apropriam de dados de vocês. Às vezes uma senha, às vezes uma informação que é importante. E com aquela informação eles vão escalando e conseguindo mais informações. Por isso a importância de manter sempre o sigilo sobre as questões. Né? Não parou para aí. Vítimas do CPF clonado lidam com um inimigo invisível. E o que é pior, mesmo quando buscam a polícia, se sentem impotentes contra os estelionatários. Na terceira reportagem da série especial, nossos repórteres mostram, com exclusividade, como hackers conseguem acessar milhões de dados. Milhões de dados, então, né? Através de CPF. Vocês estão vendo? É tudo mainstream, né? Record News, CNN, Band vai aparecer daqui um pouco mais. Isso tudo está no jornal. São informações que estão divulgadas aí de uma forma bem ostensiva, né? Ah, mas eu não vi, Arthur, eu não sabia. Bom, mas está sendo feito o trabalho, né? O pessoal está divulgando. A LGPD está há 5 anos aí no mercado já. Ela foi promulgada em 14 de agosto de 2018. Vai ter 5 anos agora em agosto. A gente precisa cuidar disso. Tá? A clínica está cuidando, tanto que eu estou aqui falando para vocês a esse respeito, né? Mas quantos outros estão deixando os dados de vocês em risco? Isso é um alerta, porque vocês são responsáveis pelos dados de vocês também. Vocês têm que exigir o cumprimento da legislação. Ah, fui na farmácia São José, vou comprar uma aspirina, vou comprar um... Qual é o teu CPF? De uma forma bem tranquila, assim. Alguém de vocês já perguntou para que eles querem o CPF? Ah, é para conceder desconto. Ah, mas não precisa do meu CPF para conceder desconto. Se tu tem desconto para conceder, tu me concede. Se tu não tem desconto, tu não concede. Tu está comprando o meu CPF, é isso? Para quê? Qual é a importância dessa informação? Por que isso é valioso? Ah, eu vou lá na manicure, lá no pedicure e tal, deixo meu telefone lá, deixo meu e-mail. Como é que essa pessoa está cuidando dos meus dados? Cabeleireiro, te agendei lá no salão, meu horário. Meu telefone, para quem está passando esse telefone? Qual é a garantia que eu tenho que o meu telefone está protegido? Porque na maior parte das vezes, não é por querer que a pessoa comete o vazamento do dado. É alguém que se aproveitou, foi lá e pegou. Então, quando ela está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, é mais difícil disso acontecer. Não é impossível, mas é mais difícil, certo? Vamos falar nesse assunto agora com o Fernando Nakagawa, que é diretor do CNN Business, e vai ajudar a gente a entender um pouco mais esse cenário. Porque, claro, é uma questão de segurança internacional, não há dúvida nenhuma, mas também tem uma questão econômica por trás disso. Sim, as coisas estão andando bem pertinhas nessa história, Marcos. Boa noite. Boa noite. É muito interessante ver tudo isso que está acontecendo, que os especialistas estão chamando até de Guerra Fria Digital. Aquela mesma Guerra Fria lá dos anos 80, anos 90, que agora tem uma nova roupagem. Basicamente, a Rússia está sendo acusada ao longo dos últimos meses de roubo de dados. E a China ali também de espionagem, mas com uma visão mais comercial, do tipo, vou acabar com a sua credibilidade para tentar. Então, o que é o interesse, né? O interesse é o interesse financeiro, o interesse comercial. Tá? Imagina vocês irem a um médico, entregar a saúde de vocês a um médico que tem os dados dele vazados, que vocês não confiam nele para cuidar dos dados. Vocês colocariam a vida de vocês na mão de uma pessoa que não cuida nem dos dados? É uma reflexão importante para fazer, né? Se ele não cuida dos dados, como é que ele vai cuidar de vocês? Então, é essa a importância da gente ver, né? Que
a responsabilidade que a gente tem é muito grande com os nossos dados. A gente cuida da nossa saúde, a gente cuida de coisas que são importantes para nós, né? Mas às vezes a gente não cuida de coisas, sinais, né? Tá dando sinal. Bino, isso aí é cilada, Bino. Ah, não, mas não pode ser. Tem jeito de pato, caminha que nem pato, tem pena de pato, tem pato de pato, tem bico de pato. Não é pato. A probabilidade que seja pato é grande, né? Se não cuida dos dados, vai cuidar como? Do quê? Está fornecendo dado para o crime. Então, é muito importante vocês terem essa noção de quão grave isso é. Às vezes, no nosso dia a dia, na nossa rotina, isso passa despercebido, a gente não tem noção do que está acontecendo. Mas está aí, está no mainstream, está na mídia. Estamos sendo avisados o tempo todo. Ah, o cara pegou os dados lá e mandou uma promoção espetacular lá no Instagram. Olha aqui, deixa os teus dados aqui, tu vai receber uma promoção espetacular, aqui um negócio maravilhoso, que eu sei que tu gosta desse produto aqui, eu vou te fazer ele por 10% do valor dele. Tu só precisa preencher os teus dados aqui, tu vai lá preencher os dados. Agora tu vem aqui e eu te mandei um SMS com um númerozinho, um código. Né? Digita aqui o código para mim, que aí tu vai ter acesso a esse... Aí tu foi lá, né? Acreditou? Boa fé, né? A gente tem boa fé. Clonaram teu WhatsApp, clonaram teu Instagram, clonaram tua vida toda, e ainda vão te pedir dinheiro para tu ter ele de volta. Da onde saíram os dados? Como é que o cara sabia que tu gostava daquilo? Como é que o cara sabia que tu tinha um relacionamento lá com um médico, que tu tinha um relacionamento com um hospital? Como é que ele sabia que tu gostava de um produto X, Cacau Show, tu gostava de Cacau Show? Como é que ele sabia que tu gostava de Cacau Show? Como é que ele acertou em cheio ali? Na verdade, dá. Que os dados foram vazados. E se eu não cuidar dos dados, ninguém mais vai cuidar, certo? Alerta para um novo golpe virtual. E que tem a ver com mandar nudes, gente. Cuidado com isso, gente. Criminosos ligam por chamada de vídeo e registram a reação da vítima a uma cena de nudez. Neste momento, como é que funciona o crime? Eles printam a tela e começam um processo de extorsão. Isabelle Salem. Olha, Isabelle, cada dia um papo. Quem é que já ouviu essa história? O pessoal que foi extorquido porque compartilhou foto de nude, que acessou, olhou o nude ali, teve uma reação, foi printado, ó, se tu não me pagar tanto, eu vou mandar para tua mulher, vou mandar para teus filhos, vou mandar para teu esposo. Quem de vocês já ouviu história dessas? Então, como é que os caras conseguem acesso ao telefone? Como é que eles sabem que eles podem ligar para ti, que tu vai atender? Então, o criminoso, ele não tem o menor escrúpulo. Ele vai fazer qualquer coisa para atingir o objetivo dele. E é qualquer coisa mesmo. Tem um golpe muito comum que estava acontecendo aqui em Bento Gonçalves. Eu sou amigo do pessoal da Polícia Civil aqui. E o delegado Rodrigo me falou que o pessoal estava passando na frente das lojas, né, dos comércios, estava gravando a fachada, mostrando a arma, e aí ele filmava o carro do dono, o carro do funcionário, e dizia, olha aqui, ó, se tu não pagar aqui proteção, a gente vai te apagar, eu estou na frente do teu carro aqui. Como é que sabia que o carro era do cara, o telefone do cara, como é que sabia isso? O crime é extremamente esperto. Eles acham que são espertos. E a gente tem que cuidar, porque senão a gente está envolvido aí de graça em situações que vão custar caro para a gente. Conheço pessoas que se suicidaram por questões desse tipo. Não, eles não têm o menor escrúpulo. Então, é muito sério a proteção de dados. Não é uma coisa para inglês ver, ou uma brincadeira, ou uma coisa que acontece assim, aleatoriamente. Não, é muito importante. E a responsabilidade aqui na clínica é de cada um de nós. Aqui na clínica, bom, se o cara lá vaza dados, se o outro vaza dados, bom, problema deles. Aqui na clínica a gente não faz isso. Aqui na clínica a gente tem cuidado.
Então a gente tomou diversas medidas e continua tomando medidas. Essa reunião que a gente está tendo aqui hoje é parte dessas medidas, para a gente entender a nossa responsabilidade frente a tudo isso. Ficou claro a seriedade da questão? Quem é que já sabia disso? Quem é que já tinha noção disso? Vocês todos já sabiam disso? Já tinham noção da gravidade, da importância? Pois é. O roubo de dados pela internet aumentou nos últimos meses. Atenção para as dicas para não cair nesses golpes. A tentativa de antecipar o pagamento de uma prestação do carro deu um prejuízo de R$ 1.200 para o Júlio. Em janeiro do ano passado, ele pagou um boleto que veio pela internet, sem perceber que era um golpe. Eu só fui ver no próximo dia que tinha o nome de uma pessoa que não era financeira. Daí que eu fiquei sabendo que eu tinha sido lesado, que tinha pago para alguém. No ano passado, o Brasil foi o país mais atingido no mundo por tentativas de roubo de dados pessoais ou financeiros. Um levantamento mostra que quase 20% dos usuários brasileiros sofreram ataques virtuais. Então, na Bandeirantes, passando uma reportagem, que era um ciclo que eles estavam fazendo, o pessoal ali roubou dado da pessoa, sabia que ele tinha um cadastro na financeira, que tinha uma conta para pagar na financeira. Diz, olha aqui, meu querido, vem cá, vou te dar uma baita vantagem, vou te antecipar aqui um desconto de tantos por cento, tá bom pra ti? Olha, era 1.200, vai sair por 500, tá legal? Foi lá, pagou o boleto. Não era. Pagou o boleto errado e ainda vai ter que pagar a conta normalmente. Tá? Comete anticrime com esse tipo de dado, tá? Para vocês terem ideia, vocês já receberam alguma ligação de alguma empresa de telefonia dizendo, olha só, aqui é da empresa tal, eu sei que tu é usuário da empresa tal, e aqui eu tenho uma promoção que é muito melhor do que tu está usando hoje. Como é que ele sabe o plano que tu tem, o preço que tu paga? Como é que ele sabe disso? Mas as pessoas sabem. Vocês já receberam ligação? Eu recebo direto da minha mãe. Que eles querem, tipo, baixar o valor do empréstimo que ela fez. E é um banco que eu nunca ouvi falar. E a moça disse que eu tinha que passar os dados da minha mãe pelo WhatsApp, né? E aí eu perguntei pra ela o que ela ia ganhar com isso. Ela disse que não ia ganhar nada. Eu disse, tá, então tu quer diminuir o valor da minha mãe e você não vai ganhar nada. Mas desligou o telefone. Geralmente isso aí eles fazem de dentro do presídio, tá? Geralmente. Não estou dizendo que é o caso, né? Mas geralmente faz. Aconteceu esse tipo de coisa, não dá conversa, desliga o telefone, tá? Aconteceu esse tipo de coisa. O pessoal está trocando mensagens, né? Entrou ali trocando mensagem no WhatsApp, bloqueia o número. Se for possível, faz o boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. Não, e mandar os documentos tudo pelo WhatsApp. Isso não existe, né? Acontece, tá? Acontece. Vocês aqui pedem alguns documentos, algumas informações pelo WhatsApp, né? Sim. A minha amiga estragou uma peça do carro e em Benzo não tinha. Ela entrou no site do mercado de São Paulo e até ali no site tudo bem, só que eles pedem para finalizar a compra pelo WhatsApp. Quando ela fez aquela transação pro WhatsApp, caiu no WhatsApp do estelionatário. Aí ela mandou 2.000, pagou tudo, era tudo igual. Só que daí no boleto tinha um número diferente. Que daí era... Aí ela pegou o Banco Inter, ligou para ela, como é digital, viu que não foi para o mesmo destinário, conseguiu, ela foi na Civil. Aí o policial da Civil ligou para a empresa de São Paulo, ele não sabia, o dono disse que achava que as pessoas faziam um orçamento e desistiam da compra, porque ele não recebia. E aí disse que esse cara de São Paulo tá muitas empresas ele conseguiu hackear. O banco ressarciu os 2.000 para ela, porque não conseguiu chegar lá dentro. Não é costumeiro esse ressarcimento, tá? É difícil conseguir esse ressarcimento, porque geralmente eles pedem fazer por Pix. Foi Pix. Mas só que na chave Pix tinha um número diferente que não era da empresa. E ela não viu, né? E aí é muito difícil o pessoal conseguir ressarcir esse valor do Pix. Talvez eles tenham conseguido, foi muito rápido. Porque o que geralmente acontece?
pessoal faz o Pix e quando cai na conta já transferem para outra. Isso. Nunca mais consegue. Porque não tem o dinheiro, entende? E o banco não foi culpado por isso. Então, quando o banco é culpado, tu pode pedir o ressarcimento do banco. Mas nesse caso ele não é. Foi a pessoa que fez a transferência para um número que não era o número correto. E aí é muito difícil de conseguir rever valor. Caso da civil, se vocês tiverem um tempo e quiserem conversar com um delegado aqui de Bento Rodrigues, ele vai dizer para vocês a quantidade de cometimento de crime desse tipo que tem aqui. E, infelizmente, não tem o que fazer. Foi para o interior da Bahia, lá com um senhor que é um cara que trabalha na área rural. Ele não tem nada. E o dinheiro nem está na conta dele. O dinheiro bateu lá, foi desviado. O pessoal usa como um laranja, né? E a pessoa nem sabe. Porque hoje, com a questão de abertura de conta digital, tu faz tudo sem ter necessidade de interação humana, né? Então os caras pegam a fotinho, né? Fazem um golpe em cima do cara, né? Aí pega a fotinho do cara, pega o CPF, pega tudo que tem que pegar. Aqui é um cadastramento de IBGE aqui. Se tu não fizer isso, tu vai perder aí um incentivo rural que tu tem. O cara, às vezes, tu sabe nem ler. Né? Vai lá, faz certo. Aí tá lá, tá com uma conta aberta num banco, os caras usam como estelionato para fazer estelionato. Daqui a pouco a pessoa tá enrolada e nem sabe. E é comum isso, tá? É muito comum. Aqui no Rio Grande do Sul, aí na região de Santa Cruz, teve uma cooperativa que usou os dados cooperados para fazer estelionato. Chegava pro pessoal, você está precisando aqui de R$1.000 para comprar insumo para botar na agricultura, né? Tô mesmo, realmente. Vem cá, assina os papéis aqui que eu vou fazer isso aí para ti. Ia lá, entregava os R$1.000 para a pessoa ficava feliz, né? Quando vinha a primeira conta, o empréstimo era de 100 mil. Por favor, né? Por favor. Tem que ser muito mau caráter para fazer um troço desse, né? Mas tem. Não tem limite. O estelionatário não tem limite. Porque não vai para cadeia, né? O estelionatário não vai para cadeia. Dificilmente tu vai pegar o estelionatário. Quando tu pega, não vai para cadeia. Não matou ninguém, não fez nenhum crime grave. Estragou com a vida da pessoa, economicamente, financeiramente. Estragou. Cuidado com os dados. Se as pessoas tivessem cuidado com os dados, não digo que isso não ia acontecer, mas ia dificultar muito a vida do meliante para conseguir fazer isso. Vocês entendem? Então, agora a gente vai preparar o material para a prova do final, tá? O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Alguém. Não todos ao mesmo tempo, por favor, não todos ao mesmo tempo. Alguém, uma só. O que é a Lei Geral? O pessoal do comitê não vale, tá? O pessoal do comitê não vale. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Vamos lá. É uma lei, né? Que surgiu lá em 2018, 14 de agosto, Lei 13.709, que serve para fazer a proteção de dados de pessoa física de direito, naturais de direito. Certo? Foi muito rápido? Não? Entenderam? Então, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Proteger dados de pessoas físicas. Isso, pessoas físicas naturais de direito. Por que a gente usa físicas naturais de direito? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que são pessoas físicas, não é empresa, né? Não é CNPJ, é CPF. Naturais quer dizer que são vivas. Quer dizer que pessoas mortas, então, não estão cobertas pela lei? Não estão. Certo? Então é só para as pessoas, dados para pessoas. Ok? Bom, além da lei, nós vamos ver quais são os papéis da LGPD. Eu peguei 3 papéis para a gente trabalhar e é o que vai cair na prova. A gente vai ter que decorar esses 3 aí. A prova logo, depois que a gente encerrar aqui, já é a prova. Já não tem levar para estudar, então, né? Fiquem atentos. Os impactos da GDPR. A GDPR é uma lei europeia que surge em 2018, é promulgada em 2016, e a LGPD, que surge em 2018, é baseada nela. Os impactos da LGPD, então, as empresas que foram multadas aí pela LGPD. Como é que se formou o comitê aqui dentro da clínica de anestesiologia? Quem que é o DPO, o encarregado de dados aqui de vocês? Qual que é
Aí é uma reflexão, tá? Que a gente vai fazer. Qual que é o meu papel? O papel individual de cada um de nós. Qual é o meu? Qual é o papel da Yara? Qual é o papel da Júlia? Qual é o papel de cada um de nós frente à proteção de dados? Nós vamos ser convidados a fazer essa reflexão. O que eu faço com o dado que passa na minha mão? Qual é o cuidado que eu tenho com esse dado? Certo? E no final nós vamos fazer uma dinâmica bem rapidinha, que é a respeito de que nós somos um time. Então nós vamos ter que nos integrar como um time, segurança é time. E nós vamos ter que firmar um pacto, um acordo aqui, certo? Eu prometo que não vou ir além das 14 horas com vocês hoje, tá? Vai ser bem tranquilo. Eu tenho que ir para Caxias fazer um exame. Sério? Que horas? Que horas? Que horas do exame? Às 15? Não. 11h30, mas aí eu tenho que estar fechada até, eu tenho que sair daqui uma meio-dia e 15 mesmo. Caramba! Não sei como te atrasar aí. Você vai ter que me dispensar, professor. Tá bom, vou pensar no caso. Bom, eu sou o Arthur, como eu já falei com vocês. Eu sou um profissional da área da tecnologia da informação. Comecei a minha atividade profissional na Secretaria da Defesa do Estado do Rio Grande do Sul, lá nos idos da década de 80, finalzinho da década de 80. Depois eu fui para o Ministério da Defesa, base aérea de Canoas, 5º Esquadrão de Transporte Aéreo. Se eu achava que cuidar de dados do contribuinte era uma coisa séria, quando eu me torno militar, então a coisa é muito pior. Então é muito mais complicado cuidar de dados do militar. Nesse tempo, então, depois eu fui para a iniciativa privada, porque a área pública é muito boa, ela é muito legal, mas ela tem teto, né? Então, se tu tem um pouco mais de ambição, quer ir além, quer crescer, a área pública te dá segurança, te dá garantias, né? Tu está ali garantido, faça sol, faça chuva, tu tem o teu salário no final do mês, né? Então é legal, é uma atividade legal. Mas para mim que ambicionava um pouquinho mais, queria conseguir outras coisas, fazer outras coisas, bom, aí a iniciativa privada era melhor. Eu fui trabalhar então com a Admed Panvel, o grupo Panvel, tá? O laboratório de FAR, fazendo sempre a área de tecnologia da informação, a proteção de dados. Já desde aquela época. Arthur, mas a lei não é de 2018? É, a lei é de 2018, só que a proteção de dados não é uma coisa nova na área de tecnologia da informação. Na década de 90 já surge. Então as primeiras publicações referentes a isso. Porque com o surgimento da internet, isso que já era uma preocupação antes, né, quando a gente tinha salas, cofres, tinha uns negócios enormes lá, né? Quando vem pela internet, a chave já não adiantava mais, porque o dado vazava de maneira eletrônica, né? Então a gente precisava também atentar para isso, né? E os hackers estavam sempre na nossa frente, né? Então eles estavam sempre um passo adiante, né? E a gente precisava achar medidas para coibir isso. Então aí depois que eu trabalhei lá na Admed de FAR, para mim foi muito importante a parte de trabalhar dentro da área pública, porque a área pública ela é muito rígida, muito rigorosa, ela tem processo, ela é burocrática, né? Então tu tem que aprender a andar dentro das regras. Se tu anda dentro das regras, não interessa se tu trabalha ou se não trabalha. Tu está andando dentro das regras, está tudo certo, né? Tu não vai ter nenhum problema. Agora, se tu não andar dentro das regras, aí tem um problema. Tá? O teu horário é 7h30, tu chegou às 7h31, já vai começar a ter problema. Tá? Agora, se tu chegar às 7h30, for lá tomar café, for lá tomar um monte de coisa, bom, tudo certo, não tem problema. Né? Mas tu tem que respeitar as regras. Então, era muito importante para mim, dentro da Secretaria da Fazenda, com os fiscais do tributo, entender como é que funcionava isso, como é que a gente tinha que cuidar dessa coisa toda. Né? Depois, os militares também, né? Tem uma hierarquia extremamente rigorosa. Se tu não dançar conforme a música, tu vai preso, tá preso, né? Já tá preso, já não pode sair do quartel, já, né? É aquela coisa, né? Eu acho que é que nem no exército, a mesma coisa. Que nem na marinha também, né? Saiu, dançou fora do tom da música, já tá aí correndo o risco de ficar preso. Então, eu já aprendi desde aquela época que era muito importante a gente ter conformidade, a gente andar de acordo com a legislação, conhecer a legislação, conhecer o que é legal, como que funciona e andar de acordo. Quando eu vou para a iniciativa privada para a Panvel, cuidar de dado de saúde das pessoas, bom, aí então eu comecei a ver que isso era muito maior. Tá? A gente tinha que ter processo, a gente tinha que ter um monte de estruturas que iam nos garantir isso. Porque quando tem hierarquia e isso é muito rígido, o processo já não é tão importante, porque tu tem os limites muito claros ali. Então tu podia ter uma certa liberdade ali dentro. Quando tu está num lugar que é liberalizado, né, que é um lugar que tu pode, não tem uma hierarquia tão séria, né, não tem nada tão sério, tu precisa de um processo.
porque tu tem que conduzir melhor a atividade. Não é tão rigoroso, não é tão legalmente estabelecido. Então, para mim, essa parte de trabalhar na iniciativa privada me trouxe muito isso, de compreender o processo. Depois eu vou para a Estemac, Grupos Geradores, que é uma empresa de âmbito nacional, 2.500 funcionários, trabalha com a Petrobras, é um grande cliente, faz grupos geradores, né, trabalha com energia, segredo de negócio muito grande, então, coisa secreta, a gente tinha que manter, todo mundo querendo acessar aqueles dados, tinha que ter a manutenção disso. Eu era auditor da ISO 9000 interno, era auditor da ISO 22000, então fazia já a auditoria das ISOs dentro da empresa e percebi que os processos e as ISOs, eles andavam muito juntos, né? E solidificou cada vez mais. E foi isso que eu trouxe daí quando eu saio de ser um colaborador de empresa para ser empresário, para ser empreendedor, essa visão. E aí eu coloco isso para os nossos clientes, para os meus clientes, para eles perceberem que a gente consegue ajustar isso e ajustar com uma experiência de mais de 34 anos fazendo esse tipo de atividade. Certo? Então, eu já falei com vocês da LGPD, que ela é uma lei que cuida do dado de pessoa física, né, de direitos naturais. E ela surge em 14 de agosto de 2018. É a Lei 13.709. Então, do que cuida a Lei Geral de Proteção de Dados? Não todos juntos, não. Não por vez. Dados de pessoas físicas naturais de direito. Certo? Não é isso na prova, pelo amor de Deus, gente. E para conseguir cuidar da regulamentação, cuidar de tudo isso, foi estabelecida uma autarquia, não começou como autarquia, se tornou autarquia ano passado, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem alguma coisa semelhante à ANEEL, Anatel, a ANEEL que cuida da energia elétrica, a Anatel que cuida das telecomunicações, então ele é um órgão, uma autarquia que regulamenta tudo isso. E aqui a NPD ela tem uma posição muito séria no que se refere à aplicação de multa administrativa. Então, a multa administrativa da NPD é 2% do faturamento bruto anual da empresa, limitada a 50 milhões por infração. Então, se a LGPD ela tem 65 artigos, né? A Privacy Grow, que é a minha empresa, a Privacy Grow, ela cuida de 113 itens dentro da empresa. Ela cuida de quase 2 itens para cada artigo. Imagina que tu tem 65 possibilidades de dar na trave e ser multado. 65 vezes 2% vai dar mais do que o faturamento anual. Entende? Então, é muito importante estar protegido, não só para evitar o cometimento de crime, mas por uma questão econômica. Imagina se acontece uma coisa dessa, como é que a empresa vai pagar o salário de vocês? Ela fecha, quebra a empresa. Então tem que ter cuidado, porque é importante para a empresa, mas é importante para vocês também. É interesse de vocês. E chegando lá nos 3 papéis básicos. Esses aí, eu vou precisar que vocês me ajudem, tá? Porque também cai na prova. Tem vários papéis, mas esses 3 básicos não pode errar de jeito nenhum. Esses aí vocês têm que gravar, certo? Titular de dados. Quem é o titular de dados? Quem foi? Olha aí. Cuidado com ela vai tirar 10 na prova, hein? Ela vai tirar 10 na prova. Ganhou o ranking da prova. Ali, ó. Então, titular de dados. Somos nós. Tá? Quais são os dados que são meus? Identidade, telefone. Cuidado com ela. Cuidado com ela. Olha aí, ó. Ela foi a primeira. Eu sei que teve mais gente que falou, mas eu ouvi ela primeiro. Não vamos brigar, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor. Então, não, todos têm uma oportunidade, tá? Todos têm uma oportunidade. Então, o CPF, o nome, o endereço, o telefone, o e-mail, os filhos, os pais, os dados de saúde. E esses dados de saúde têm uma característica especial que depois a gente vai ver. Controlador. Agora vai ficar difícil. Quem é o controlador? Controlador dos dados? Quem é o controlador dos dados? Nós mesmos. Nós quem? Nós.
E a pessoa para que a gente entrega? Quase. Opa! Certa resposta. A empresa. A empresa. Então, o controlador dos dados é a empresa, e ela deu meio certo, tá? Por quê? Porque é a empresa que pede os dados. Porque depois a gente vai ver um outro papel ali que também é de uma empresa. Então, vocês são a clínica, né? Vocês pedem o dado do paciente para fazer o cadastro aqui, certo? Então, pede lá o nome, pede lá o telefone, né? Acho que são esses dois ali no cadastro inicial. Eu não lembro agora de cabeça. CPF. Para agendar, é só o nome, a data de nascimento e o convênio no telefone. Então, esses 4 dados vocês já pediram para ele, já está feito o negócio. Vocês já são responsáveis, vocês são os controladores. O controlador é 100% responsável pelo dado que ele pede. Pedir dado. Mas eu pedi um dado que nem precisava. É responsável também, não interessa. Eu pedi todos os dados, que sabia da vida do cara inteira, né? Cara, é responsável. É responsável por tudo. Eu deixei anotado em cima do papel, em cima da minha mesa. Cara, como uma bomba atômica. Uma bomba atômica. Não, só um papel com os dados. Exatamente, uma bomba atômica. Porque aquele papel é difícil de ter controle sobre ele. Bate um vento, voa, cai lá fora. Cara, não foi. Olha o estrago, olha o estrago, olha o estrago. Aqui está o outro papel, o operador. Esse aí é um. Esse aí é chato. Essa aqui vai ficar para mim. Essa vai ficar para mim. Quem que é o operador? Eu não devia fazer isso, mas eu vou fazer. Eu vou ajudar vocês. É um funcionário? Quase. Foi na trave, na trave. Vamos lá. Olha só. Pensem comigo. Vocês vão lá e pedem o dado para o paciente, né? Vocês pegam esse dado. E logo depois de pegar esse dado, vocês coloca no sistema. Certa resposta. Coloca no sistema. O sistema é o quê? O operador. Certa resposta. Então, o operador é onde eu coloco os dados que eu pego. O operador é 50% responsável pela informação. Meio a meio responsável pela informação. Uma multa de 2%, 50% para o operador, 50% para o controlador. Certo? Tá. Mas eu sou uma empresa que eu cuido da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Vamos supor lá o Health Shares. Né? O Health Shares é uma empresa que se preocupa com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eles cuidam muito bem da proteção de dados deles. Conversei com eles. E aí, não estou dizendo a clínica aqui, mas um outro controlador que use o Health Shares não cuida dos dados como a clínica cuida, tá? Quando ele for autuado, sabe o que vai acontecer? O juiz vai olhar e vai dizer: me apresenta aqui como é que vocês cuidam dos dados de vocês. O Health Shares vai chegar lá e tá tudo aqui, tá tudo pronto, tá tudo bonito, né? Se fosse com vocês também, tá tudo certo, tudo pronto, tudo meio a meio. Agora, para aquele que não cuidou dos dados, aí vai acontecer: seu fulano, o teu operador cuidou dos dados muito bem, e tu não. Vamos fazer um 90-10 aqui. 10% para Health Shares, 90% para ti. Porque tu não cuidou, foi descuidado, foi suficiente. Teve 5 anos, cara. 5 anos para cuidar dos dados, não foi cuidar dos dados. Por quê? O que houve? Eu não sabia. Como assim não sabia? Olha a quantidade de informação que tem aí. Jornal, mainstream, não é nem especializado. A gente nem foi para site especializado de segurança da informação para tratar disso. Cara, tá no jornal. Ele vai dizer que não teve tempo, que não deu. Não, foi suficiente, foi negligente. E aí vai ser aplicado o rigor da lei. Certo? A Health Shares estava com tudo direitinho, né? Vai ser aliviada? Não vai pagar multa? Não, vai pagar também. Vai pagar também. Não, vai pagar menos. O que faz isso? Faz com que a gente se preocupe, além da nossa parte, a gente se preocupa que os nossos fornecedores também cuidem da parte deles. Tá? E se o controlador não cuidar da parte dele e o operador está cuidando, bom, ônus do controlador. Azar dele. Como dizem no meio futebol, não sei se vocês gostam de futebol,
mas é um esporte que o pessoal gosta muito, né? Azar do goleiro, né? Azar do goleiro, porque o cara vai chutar com força pro gol, certo? Então vamos lá, rememorando para acertar na prova. Titular dos dados. Controlador. A empresa. Mais uma. Que pede os dados, muito bem. E o operador. A empresa onde eu cadastro aqueles dados que eu pedi, que eu coletei. Certo? Dúvidas a esse respeito? No meio militar a gente diz quando não há dúvidas, há dívidas, né? Aí vai lá, paga, desce, paga. Para com vocês, vocês não são militares. Foi só uma lembrança, Questão de prova, assim, tá? Essa daí que é a prova. Quais são os dados que são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados? Quais são os dados que são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados? E esses dados são? Tá? Então, os dados, o CNPJ. O CNPJ é um dado pessoal? Não, é um dado da empresa, né? É um de pessoa jurídica. Eu trabalho muito com o pessoal de contabilidade também, né? Então, o que acontece na contabilidade? A contabilidade pega o contrato social da empresa, certo? Você não tem obrigação de saber disso, tá? Mas eu estou contando para vocês. Então, pega o contrato social da empresa. O contrato social da empresa é um documento de pessoa física ou de pessoa jurídica? Certo. Eu já ganhei o bala, vamos lá. É das duas, né? Mas, geralmente, o contrato social é da pessoa jurídica, né? É da empresa. Só que o que acontece? O que tem dentro daquele contrato? Informação de sócio, né? Das pessoas. E aí, então, tem informação de pessoa. Tem que cuidar dele como se fosse uma informação de pessoa física, apesar de ser um documento de pessoa jurídica. Então, existem algumas pegadinhas e o meu trabalho... Tem o MEI, né, que chama? Tá? Esse MEI também entra nisso aí? O MEI é um pouquinho mais sério, porque o MEI, apesar de ser um CNPJ, ele é de pessoa física. O MEI na legislação ele é tratado como pessoa física. Então, seja lá, tem o CNPJ, não, aqui não cola esse negócio, é pessoa física. Porque é um empreendedor individual, tá? É exclusivamente para a pessoa física. Então, a legislação ela se debateu bastante sobre isso, tá? E acabou sendo tratado como dado de pessoa física e não como dado de pessoa jurídica. Certo? Não sei se eu respondi a questão. Sim, era isso? Sim. Então, quais são os dados que são protegidos? Esse aí, dado pessoal. Só que tem uma qualidade especial de dados, que são os dados sensíveis. E essa daí é dado de prova, mas também é mais complicadinho. O que são dados sensíveis? Os dados diretos com dados da pessoa. Quase lá, quase lá. O dado em geral, os dados CPF tá ligado, o e-mail tá ligado, mas esses dados sensíveis têm uma característica especial. É uma característica especial que vocês tratam com eles no dia a dia de vocês. É sobre doença? Ai, tá chegando perto, tá quente, tá quente. Porque ela foi a primeira a chegar mais perto. Tá quente, tá quente, tá quente. Então, o que é o dado sensível? Dado da saúde, tu falou da pessoa, né? O que esse dado pode causar para uma pessoa? A pessoa é hemofílica, a pessoa tem AIDS, a pessoa tem... O que pode causar? Constrangimento, certa resposta. Ou então, um sinônimo de constrangimento. Essa com dele. Depressão. Começa a fazer a segunda aí. Hã? Direito. Direito? Direito. Não. Ó, tu teve lá um problema. Insegurança? Tipo, insegurança? Segurança, tá quente, pegando fogo. Mas ainda não chegou. Entendi. Ó, qual é a cor da minha pele? Discriminação. Discriminação, certa resposta! Certa resposta. Discriminação. Então, a discriminação
ela é algo que o dado sensível pode causar. Né? Então, o cara é hemofílico, né? A pessoa é hemofílica. Pode gerar discriminação? Pode. A pessoa tem AIDS, pode gerar discriminação? Pode. E vai gerar. Imagina que você tem acesso a esse dado, porque aqui você tem que fazer a anamnese, né? Se tem alguma... o cara não precisa nem ser tão grave assim. Vamos dizer que o cara tenha diabetes. Ele não quer que as pessoas saibam que ele tem diabetes. Daqui a pouco sai, está divulgado lá esse dado e as pessoas começam a ter acesso a essa informação. Aí daqui a pouco está a farmácia São João oferecendo ali, tu quer insulina? Tem kit de insulina. Como é que o cara sabe que eu preciso de kit de insulina? Então os dados sensíveis são qualquer dado que pode gerar discriminação. O que é? Etnia, né? Cor de pele, etnia pode gerar discriminação. Vocês conhecem pessoas que são discriminadas? Óbvio, né? Por causa de etnia, sim. Então, aqui, polonês é discriminado por causa de etnia, né? Tem diversas discriminações na cidade, aqui próximo da gente, que acontece, né? Que acontece, que a gente sabe que acontece. E, então, se a pessoa se declara negra, né? Ela sofre discriminação. Se ela se declara polonesa, ela sofre discriminação. Se ela se declara gay, sofre discriminação. Se ela se declara... E essas informações a gente tem que ter cuidado com elas. Uma coisa é a pessoa se declarar para a gente, né? E a gente precisa proteger essa informação para que não venha a público. Que não gere nenhum tipo de constrangimento para a pessoa. Nós somos responsáveis por isso. Pode gerar morte, né? Pode gerar morte. Agora com essa guerra ali do Oriente Médio, né? Então tu pega ali israelenses e pega árabes, né? Pega ali muçulmanos. Cara, questão religiosa. Né? Então aqui o cara vem aqui, qual é a religião? Eu sou muçulmano. O muçulmano tem tudo que morrer, imagina se vaza isso, né? O cara sabe que o cara é muçulmano, vai lá e mata o cara. A judeu tem tudo que morrer. E foi comum, né? A gente viu lá, a partir de 1938, lá, o que Hitler fez com os caras. O cara era judeu, foi lá e matava o cara, só porque era judeu. Será que era bom ou era ruim? Porque tem judeu bom, tem judeu ruim. Tem muçulmano bom, tem ruim, tem negro bom, tem negro ruim, tem branco bom, tem branco ruim. Claro. Tem tudo que é tipo de coisa, tudo que é tipo de lugar. Desculpa interromper agora por uma situação. E tem dado, né, eu até estava assistindo ontem, que a Polícia Federal já conseguiu pegar pessoas brasileiras aqui. Dois foram conduzidos à Polícia Federal. E como é que a polícia então pode ter para achar essas pessoas? Eles entraram em e-mails, eles viram... É que ali o problema não foi que eles eram muçulmanos. Não, tudo bem, mas se a polícia chegar até eles... Inteligência, né? Dentro das unidades militares existe uma área que chama inteligência. O que é inteligência? É uma parte especial da corporação militar que tem acesso a coisas que não são comuns ao réis mortal, entendeu? Então o réis mortal não tem acesso a muita coisa de inteligência que tem. Por exemplo, existe um sistema chamado sistema vampiro nos Estados Unidos. O que é o sistema vampiro? Ele fica coletando toda a informação de tudo que é lugar o tempo todo. Tá? Então, ali, esse caso aí teve a cooperação da Mossad, que é a inteligência israelense, né? Porque o pessoal estava no Líbano lá, e eles estavam monitorando, né? Porque tem o Hezbollah lá, né? Então eles estavam monitorando, quem é que está tendo contato com o Hezbollah, quem é que está saindo de lá. E aí eles viram que os caras tinham uma possibilidade, uma tendência, né? Eles estavam demais envolvidos, né? Com aquelas pessoas que podiam liderar o movimento, podiam ter alguma participação no movimento, e quando eles veio para o Brasil, eles avisam, olha, esses caras saíram de lá, eles podem ter alguma relação, eu sugiro que vocês verifiquem. E a Polícia Federal, que não é boba, né, foi lá e foi verificar, e deu certo. E agora que a gente já falou a respeito dessas questões aí, do que é a lei, quais são os dados, ficou claro para vocês com alguma dúvida? O que é dado sensível, o que é dado de pessoa física, tudo certo? Vocês não vão me errar isso na prova, pelo amor de Deus, hein? Não vão me errar esse negócio. Bom, confirmação de tratamento de dados é um direito do titular. Eu vou passar quais são os direitos. São 9 direitos que o titular tem, tá? Então, um é a confirmação da existência, o acesso aos dados, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, anonimização, bloqueio de dados ou eliminação de dados necessários, excessivos. Isso tudo a legislação garante
ao titular do dado, tá? Ah, Arthur, eu quero saber se a gente está tendo tratamento de dados aqui na empresa. Eu quero saber se os meus dados estão sendo tratados aqui na empresa. É a obrigação da empresa responder. Sim, a gente tem aqui o teu nome, o CPF, tem blá blá blá, blá blá blá. Por quê? Ah, para tu ser atendido pelo médico. Para a gente gerar um faturamento. Para a gente fazer esse tipo de coisa. Tá? Anonimização. Não é o caso de vocês, mas em alguns lugares existem pesquisas, né? Vamos supor ali uma universidade de medicina. Ela vai lá fazer uma pesquisa com as pessoas que fizeram uma vacina para ver a efetividade da vacina. Então vai lá, testa com 1000 pessoas. Precisa saber o nome das 1000 pessoas? Precisa saber o CPF das 1000 pessoas? Não, precisa saber o que foi o grupo de teste, o que foi o grupo de contrateste. Precisa saber só disso, né? E precisa saber se funcionou ou não funcionou. Os outros dados não são necessários. Certo? Então a anonimização é isso. Quando eu uso dado para pesquisa, quando eu uso dado que eu não preciso saber o nome da pessoa. Certo? Portabilidade dos dados para outro fornecedor de serviço. Eu não quero mais ser tratado pela clínica de anestesiologia, eu quero ser tratado por outra clínica. Né? Então é a obrigação da clínica eliminar os dados aqui e passar para outra clínica que o paciente tenha solicitado. E aí, claro, a gente pede solicitação formal, a gente tem todo um protocolo para fazer isso, né? Não é chegar e... o Arthur veio aqui na clínica, né? Fez uma anestesia aqui pela clínica, né? Parcelou em 10 vezes a anestesia, né? Pagou a primeira, pagou a segunda, eu quero que vocês eliminem os meus dados aqui. Eu não quero mais ter esses dados. Vou ganhar? Vou levar? Não, não. Por quê? Porque existe uma necessidade de ter os meus dados para que vocês precisam cobrar, fazer a cobrança, né? Então, apesar de ser direito do titular, existem momentos em que ele vai solicitar e não vai levar. Por quê? Porque existem outras questões que impedem. Um contrato, né? Uma questão de faturamento. Então, existem essas coisas aí que estão colocadas. Certo? Eliminação dos dados tratados com consentimento do usuário. Né? Então, o usuário veio aqui, deu o nome dele, aqui para o nome, né? O CPF, o convênio dele, a data de nascimento para vocês. Eu não quero mais que esses dados fiquem aqui. Eu consenti, né? Eu dei um consentimento que eu queria fazer essa anestesia com vocês, mas agora eu não quero mais. Tá? Então, ele se arrependeu de ter dado o consentimento para vocês tratarem os dados dele. Então, ele tem direito de solicitar a exclusão. A obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais o controlador compartilha os seus dados. Farmácia São José, pediu o teu CPF. Para que tu quer o meu CPF? Vai te dar desconto. Com quem é que tu vai compartilhar isso? Antes de pedir o dado, é obrigação do controlador informar isso para vocês. Eu vou precisar do teu CPF porque eu preciso passar para o laboratório, o que tu faz de compra para ele ter uma estatística, o que ele tem que me mandar mais, o que ele tem que me mandar menos, o que tu consome para eu poder te dar um desconto. Mas tem que ser claro. Não dá para esconder a informação. Ah, não, então eu não quero te dar meu CPF. Porque eu não quero que o laboratório saiba o que eu consumo e o que eu não consumo. Certo? Tu tem que ter esse direito de escolher, de dar informação ou não. Informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento, beleza. Tu não vai me dar o teu CPF, infelizmente eu não consigo te dar desconto se tu não me fornece CPF. Simples assim. Tudo certo. Não tem problema. O meu CPF vale muito mais que o desconto que tu está me dando. E revogação de consentimento. Fui lá no site de vocês, vou fazer um agendamento e tal, né? Ele pede meus dados, eu não quero mais, eu quero cancelar revogar esse consentimento de vocês utilizarem meus dados para me mandar um newsletter, para me mandar informações, alguma coisa do tipo, vai lá e cancela. Ok? Dúvidas? Como eu falei para vocês, o GDPR ela surge em 2012 e aí ela entra em vigor em 2016, dia 25 de maio de 2018, então ela vai entrar em vigor. A multa dela, 20 milhões de euros, 4% do faturamento global do exercício anterior, que for maior.
Só que lá não é por infração, lá é uma única multa, tá? É o artigo 85. A Amazon, 745 milhões de euros, a Apple, 4,6 bilhões de reais. WhatsApp Ireland, 225 milhões de euros, 1,4 bilhões de tratamento de dados. Google, 50 milhões. Conhece o Google? É ele mesmo. 311 milhões por marketing digital sem autorização do titular. Então, as multas são pesadas, tá? As multas são sérias. E aqui no Brasil, 2% do faturamento anual, 50 milhões, só que por infração. E aí, quando sai a dosimetria, aí no início do ano passado, a dosimetria diz que é por dia, inclusive. Como assim, aquilo por dia? A clínica vazou o dado, né? Foi parar num site, para todo mundo consultar aquele site. Aí a clínica foi lá e disse, assim que soube, para com isso, não, tira esse site do ar. Aí foi na segunda que vazou, terça, quarta, quinta, sexta. Vezes 5 dias o valor da multa. Que foi quando efetivamente saiu do ar. Certo? JBS, 500 mil reais por uma ação trabalhista, a JBS aqui. Segundo o Jornal do Comércio, até 2021, 598 processos já tinham sido abertos. A gente está com mais de 2 mil processos abertos com base exclusiva na LGPD. Então, existe muita coisa. Esse ano, agora em setembro, dia 14, saiu uma multa para uma empresa do Espírito Santo. 14 mil reais de multa. Não foi uma multa muito alta porque não foi um problema muito grave. Mas 14 mil reais pago em multa, será que não dá para aplicar melhor esse dinheiro? Quem é que gosta de estar dirigindo e receber uma multa, né? Não dá para usar melhor o dinheiro de uma multa? Né? Mas não acontece. Então, sanções administrativas que vão desde a advertência até o encerramento da atividade da empresa. A empresa cometeu um crime muito grave, né? Infringiu uma regra muito grave, a NPD pode chegar a encerrar a atividade da empresa. O que a clínica está fazendo, então? Né? Bom, já contratou um profissional para cuidar, para conduzir a adequação, confeccionou planos de ação, a gente já tem, a gente cuida quinzenalmente, aí, mais ou menos quinzenalmente, a gente procura fazer reunião para tratar o plano de ação, para ver como é que está. A gente já concluiu 5% do plano de ação, né? Já conseguiu colocar todo ele ali com data, com prazo direitinho para ser executado. Nós estamos conversando, essa conversa que a gente está tendo aqui a respeito de privacidade. Privacidade é cultura, então a gente precisa conversar sempre, né? Eu tenho certeza que hoje vocês vão sair com isso na cabeça, vai passar a semana que vem vocês vão estar com isso na cabeça, mas na outra semana não vai estar mais. Então, a gente recorrentemente tem que estar falando sobre isso. Ali naquela paginazinha que eu passei para vocês lá do Instagram, tem sempre material a esse respeito. Tá? Então vão lá, vão sabendo golpes novos que vêm surgindo, eu vou lá e divulgo isso. Que atitudes seguras para vocês tomarem também, tem sempre ali material a esse respeito. A empresa vai responsabilizar quem violar, né? Ela é obrigada a fazer isso, então ela vai lá, violou a legislação, saiu com a pastinha lá do arquivo debaixo do braço, levou para casa. Não tem problema. O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo sustentou uma demissão por justa causa, e olha que isso é uma coisa difícil acontecer na Justiça do Trabalho, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. O colaborador estava levando dado da empresa para casa. E não podia, era proibido, né? E isso fere a Lei Geral de Proteção de Dados. E a empresa está constantemente procurando se adequar, conhecer coisas novas, buscar mais informações a respeito de como que a privacidade pode ser melhorada aqui. Certo? O DPO, o Dr. Laurindo, e os membros do comitê, o Dr. Laurindo, o Dr. Rafael, a Jo, a Jane e a Yara. Qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tenham, eu preciso de uma indicação, eu preciso conversar, essas são as pessoas que vocês devem conversar. A gente não sabe tudo, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, e eu tenho certeza que as meninas não souberem, elas vão perguntar para mim, e o que eu não souber eu vou perguntar para quem sabe também, e a gente vai trazer para vocês respostas, tá? O importante é isso. Como eu falei, a gente se reúne quinzenalmente aí para dar andamento nos trabalhos, certo?
que é a nossa responsabilidade agora frente a tudo isso? Cada um de nós, né? Zelar para que os dados ficam protegidos de exposição. Mas qual? Sabe que o negócio da dúvida não ultrapasse? Na dúvida não ultrapassa. O cara me ligou, pediu dado. Infelizmente, em função da lei geral, tem um cara chato lá, Arthur, como se não posso passar dados. Sinto muito falar, conversa com ele, não para ele, tá? Não posso passar esses dados. Infelizmente não dá. Então bota na conta do LGPD. Aqui é o prefeito municipal querendo saber o dado. Não posso. Não posso. Não posso. Aqui é o Papa. Sinto muito. É o ministro. Não posso, sinto muito. Tá? Vem aqui, faz uma solicitação formal, traz aqui uma intimação judicial para fazer a entrega de dados. Bom, aí é outro papo. Traz aqui, não tem problema, vem aqui, toma um café, traz o documento aqui, a gente pega o documento, lê o documento, que arquiva aqui, e aí tu leva os dados. Senão não. Certo? Cuidado. Informar qualquer suspeita, né? Então informa para o Dr. Laurino qualquer suspeita, informa para a Iada, para a Jane, informa para esse pessoal do comitê, né? Para a Jo, estou suspeitando aqui. A minha tela começou a se mexer aqui do nada, não foi o pessoal da arte, não é o pessoal aqui que tem contrato com a gente, que cuida disso aqui. Não sei o que está acontecendo. Né? Chama o pessoal, a gente desliga o computador, né? A gente faz, não é a melhor atividade desligar, mas no caso de não ter alguém de segurança da informação junto, desligar é melhor sair. A inobservância pode gerar advertência até o desligamento por justa causa, tá? Então é importante cuidar disso, certo? Cuidar bastante disso. Eu vou contar para vocês a história dos Eagles. Adoro essa história. Os Eagles, eles são um time de futebol norte-americano e eles, qualquer coisa que eu vou dizer aqui, qualquer semelhança com a nossa realidade não é uma brincadeira, não é pegação, tá? O que aconteceu lá? Eles estavam caindo para a segunda divisão lá nos Estados Unidos. Né? Isso aqui no Brasil não acontece, sabe? Aqui no Rio Grande do Sul muito menos, né? Esse negócio de cair para a segunda divisão. Bom, aí então eles estão caindo para a segunda divisão, lá tá todo mundo com um problema sério lá. O time tá com a corda no pescoço, meio da temporada. Tá? Vamos trocar o técnico, né? Troca o técnico, bota o técnico. Aí chega lá o técnico. E olha lá aquele time que ele tem, né? Difícil. O pessoal tem um monte de característica ruim, não eram boas para o time. Né? Tinha dificuldades, tinha deficiências ali, o cara via ali, o cara saía, fazia metade, estava lá atrás, não sei o que, aquela coisa toda. O americano, né? Sabe como é que é? Grupo samba. Não, isso aí é outro. Aí, cara, eu sei te dizer que ele foi lá e resolveu fazer uma coisa. Fez um pacto com o pessoal. Pessoal, agora, eu sei que vocês têm dificuldades, que vocês têm desafios, que vocês têm gaps para superar, mas eu não vou olhar para isso agora. Eu quero olhar para a qualidade de cada um de vocês, o que vocês têm de bom. O que vocês podem entregar para a equipe de melhor de vocês. E eles começaram a trabalhar olhando para o que cada um tinha de melhor. E não para as deficiências, as dificuldades. E eles começaram a se ajudar. Não só esse time foi campeão dessa etapa. Estava para cair, foi campeão, como as próximas 10 etapas, os próximos 10 anos eles foram campeões. Porque eles resolveram mudar a forma como eles encaravam os colegas deles. Quem estava do lado deles ali, ombreando. A gente passa 8 horas, às vezes até mais dentro de uma empresa. É muito ruim estar num ambiente em que eu olho para o lado e não vejo uma pessoa que eu quero colaborar, eu quero confiar. E tu sabe que todos nós temos defeitos. Né? Eu tenho defeito, todo mundo tem defeitos, qualquer um tem defeito. Só que tem uma coisa, assim como a gente tem defeito, a gente também tem qualidade. E uma coisa legal que a gente aprende é que a gente consegue olhar para onde a gente quer. A gente não tem um cabresto dizendo que só tem que olhar para os defeitos. Eu posso olhar para os defeitos, eu posso olhar para as qualidades. Sabe quem é que escolhe? Certo. Cuidado, calma, já dá calma. Somos nós que escolhemos. Escolha olhar para as qualidades.
Escolham olhar para as coisas boas que tem ao redor de vocês. Tem coisa ruim? Tem. O cara tomou um monte de tiro ali, pelo jeito, ali, morreu, tá todo. Ah, e aí, cara, o que eu vou fazer agora? Não sou médico, não vou conseguir ajudar o cara. Tem coisa ruim. A imagem da janela tá ruim, não tá legal, tá vendo uma coisa que não tá bacana. Olha pro outro. Vê se não tem uma coisa mais bacana do outro lado. Deixa as picuinhas de lado. Foi isso que os Eagles fizeram. Olha o que renderam para os Eagles. Para você, eu não sei se vai render o campeonato, né, do futebol americano, mas pelo menos vai ser um lugar mais leve para trabalhar. Um lugar que a gente vai ter mais gosto, né? Não é sempre ter que ir para aquele lugar chato de novo, fazer aquele negócio que você não gosta de fazer. É uma coisa agradável. A vida adulta, ela traz pra gente. A gente nem sempre vai fazer o que a gente quer fazer, o que a gente gosta de fazer, a gente vai fazer o que é necessário fazer. E bem-vindos ao mundo adulto, isso aí, né? Vamos olhar para isso de uma forma positiva, né? Pra gente. Pra gente. Vai ser mais leve pra gente ficar mais feliz. Né? Vai ser mais agradável. Certo? Esse é o exemplo dos Eagles. E por que eu falei isso? Porque a gente é um time de segurança da informação. Se não tiver todo mundo abraçado, de mão dada, não funciona. Vocês já viram uma represa com um buraco? O que vai acontecer com uma represa com um buraco? Vai cair, não vai segurar água nenhuma, não vai funcionar. Precisa de quantos buracos para uma represa não funcionar? Você sabe? Tem um estudo sobre isso. Quantos buracos precisa para uma represa não funcionar? Certa resposta. Só precisa de um buraco. Uma rede, uma corrente boa, é aquela corrente que os elos são todos firmes, né? Se tiver um elo que não é firme, não tem uma corrente. Segurança da informação é exatamente assim. Se alguém não cuidar da segurança da informação, você não está protegendo. Certo? Dúvidas? Aqui então a gente tem algumas referências que foram usadas para fazer essa apresentação. Aqui em cima é o meu WhatsApp, tá? O e-mail, o telefone. Embaixo o Instagram. Fiquem à vontade, tirem foto, copiem. Se você sabe de alguém que precise, passem para alguém que precise. Eu vou lá, eu converso, eu aviso, eu digo, né? Eu ajudo. A minha missão de vida que eu estabeleci para mim foi ajudar 100 empresas por ano a conseguirem estar adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu estabeleci como missão de vida para mim porque as empresas não fazem porque não sabem, né? Porque não querem, porque não tem dinheiro, porque não tem tempo. Não sabem. E eu assumi para mim o papel de mostrar para elas que elas precisam fazer. E o resto todo a gente conversa, o resto todo a gente ajusta, a gente dá jeito de executar, de fazer e de encaixar da melhor forma possível. Certo, pessoal? Vocês gostaram? Sim. Foi bom para vocês? Foi. Eu também gostei muito de ter passado essa parte da manhã com vocês. Muito obrigado. Vocês estão de parabéns, uma salva de palmas. E agora, palmas abertas aí na prova. Tá? Valeu. Muito obrigado. Obrigada. Então tá. Bom final de semana. Aproveitem aí, tem um restinho da sexta-feira, mas tenho certeza que vai ser. Dá o telefone e e-mail que você precisar. Você pega. Mais ou menos isso, tá? Mais ou menos. O pessoal faz, tá? E o pessoal dá. Eu, quando trabalhava nesse Temac, eu trabalhei por 8 anos lá. Falei com vocês que era uma empresa de 2015 funcionários, entrei em 2001 lá, saí em 2009. Quando eu entro em 2001 lá, era uma empresa de 500 funcionários. Aí em 2001, não sei se vocês se lembram, que teve um problema energético. Eu sei que a boa parte de vocês não é desse tempo, mas aqueles que têm um pouco mais de idade sabem disso. Teve um problema energético no Brasil, né? E aí foi o apagão que chamava do Brasil, né? E o que era o negócio da Temac? Fazer geradores. A gente saiu de 1.000 funcionários para 2.000, de 500 funcionários para 2.000 funcionários. Tu imagina eu recebendo o pessoal lá para mostrar para eles segurança da informação. Então eu tinha, por semana, em torno de 30 pessoas por semana para fazer turma, para dar instrução, né? Fazer aquela... Como é que chama aquele acolhimento que a gente faz lá? Integração. Então, para fazer a integração, aí cada área levava a pessoa, eu ia lá. E eu falava toda essa história da segurança da informação, passava tudo para eles, né? Durante esses 8 anos foi mais ou menos isso, né? 30 por semana a gente fazendo. E no final da atividade, eu pedia para eles me darem o cartão
do banco deles e a senha. Nesses 8 anos, teve uma única pessoa que não me deu. Eu ia dizer, uma única pessoa que deu. E a moça que não me deu era uma moça surda-muda. Na verdade, surda, né? Só que ela não deu porque era surda. Ela deu porque ela realmente... Convicção dela que ela não devia dar. Porque a gente tinha pessoal de Libra junto, né? A gente sempre tinha pessoal de Libra. Porque a gente tinha que ter PCD, né? Dentro da empresa, uma empresa grande, né? Ela tinha que ter PCD, tinha cota de PCD. E a única que não me deu foi aquela menina. Isso para mim foi marcante. Porque todo mundo dava. Nesses 8 anos, 30 pessoas por semana, cara, foi muita gente. Muita gente a gente fazia esse tipo de atividade. O pessoal dava o cartão e botava o post-it colado em cima com a senha. Claro que eu não pegava, né? Era só um exercício para eles verem o que o cara, que é o criminoso, faz. Ele te convence. Aqui, quando a gente estava falando dessa história bonita e tal, do Eagles, se eu pedisse para vocês me dar o cartão de vocês, vocês iam me dar. Vocês estão comovidos. É isso que o hacker faz. É isso que o engenheiro social faz. Ele comove vocês. Ele bota vocês numa situação de emoção muito forte. E aí, cara, vocês. Se eu receber uma fatura da Claro, eu nem tenho um Claro no meu celular. Desse negócio de fatura de R$200. Eu falei para André, Aí a Adra também recebeu. É o e-mail. Porque eu recebo todas as minhas contas no e-mail. Tipo, fatura de cartão vem no e-mail. Pra mim vem do meu pai. No meu Aí eu liguei celular. na Claro, né? E eu nem respondo. Sim, não dá. Quando chega uma coisa, isola e, se for possível, abre um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Na Polícia Civil. Por quê? Porque a Polícia Civil vai fazer investigação. Geralmente eles têm várias denúncias já e eles vão pegando quem que é o e-mail, eles vão fazer a avaliação, qual que é o número, e vão lá e vão para cima dos caras. Mas tem que ter o boletim de ocorrência, senão a polícia não pode fazer nada se não tiver o boletim de ocorrência. Certo, pessoal? Muito obrigado, bom almoço para vocês. Vai fazer o exame lá. Ah, eu vou. O ruim, ontem eu